Sejam muito bem-vindos à nossa terceira consultoria aí de quarta-feira. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre edifícios comerciais, edifícios de múltiplos pavimentos de uso comercial, e empresarial de escritórios, a pedido do estudante de arquitetura Samuel Andrade. Muito obrigado pela presença de todos que participam ao vivo e eu gostaria que o Samuel se apresentasse e dissesse de maneira resumida aí qual o problema que ele está enfrentando e como eu posso ajudá-lo, então, nessa consultoria. O projeto que foi proposto é um projeto acadêmico, né? E foi passado a nós que seria feito um edifício de múltiplos pavimentos, onde o uso dele é comercial no térreo, né? Na base comercial, e na torre que se desenvolveriam os espaços corporativos, né, de escritórios e essa tipologia de uso. Acho que a principal questão entra justamente, né, sobre as ideias dominantes do partido, seria a minha dúvida principal. O meu edifício que eu estou desenvolvendo no momento é um edifício comercial. O uso dele é um uso misto. A base do edifício será destinada a usos comerciais, para lojas e variados tipos de comércio e dessa forma. A torre é destinada já a um uso corporativo, né? Um uso com escritórios, empresas e que possam prestar serviços nessa tipologia. Eu fiz a anotação dos dados e a análise dos problemas através da metodologia do próprio Cairo, que ele apresenta para nós, né? Como eu estou na comunidade, né, eu consegui me utilizar do método para fazer o levantamento de todos esses dados. Então, eu levantei sobre os usuários, né? Eu não pude sair, né, e ver alguns estudos de caso que tem na minha própria cidade, né? Eu não pude ver, né, mas eu tentei me recordar de quando eu tinha ido, né, visitado esses lugares. E através disso, e também visitando o local do terreno, consegui perceber também como que é essa relação do usuário com o lugar, né? E anotei várias características e vários possíveis usuários que poderiam ter nesse edifício. Através disso, eu consegui elencar a caracterização dos usuários, a caracterização das funções e também hierarquização dos problemas, né? E aí começam já a surgir as dúvidas, né? E a minha dúvida seria justamente sobre essa parte mais chegando próximo ao partido, que tem bastante relação ali com o conceito, né? Para a formulação do conceito. Mas antes disso, eu acho que as diretrizes do partido que eu fiquei com bastante dúvida, assim. As minhas diretrizes, elas são relacionadas já diretamente com a hierarquização dos problemas. Mas a partir disso, eu acabei ficando com dúvida e talvez eu tenha tomado algumas decisões não tão certas assim. Eu queria tirar essas dúvidas das diretrizes e relacionadas a isso. Beleza. Então vamos um passo de cada vez aí. Primeiro, a gente precisa seguir o método, né? Em relação a isso, a primeira etapa é a detecção ou levantamento de todos os problemas, né? E creio eu que você tenha feito essa etapa corretamente, né? São vários problemas, inúmeros aí, que a gente vê lá na comunidade, um a um, como elencar cada tipo de problema, né? Como detectar, como deixar ele claro, fácil, satisfatório, né? Como fazer o levantamento dos problemas que estão agrupados em algumas categorias, beleza. E daí você fez o levantamento de todos os problemas, e depois disso, a gente precisa fazer a hierarquização dos problemas. Nem todos os problemas vão interferir igualmente no seu projeto. Exemplo disso, se fosse um terreno muito inclinado, a topografia teria uma interferência grande, né? Em sendo um terreno mais plano,
e sendo um edifício, provavelmente você vai escavar subsolos, a topografia não tem tanta interferência no seu projeto assim. Então, os condicionantes, né, ou esses problemas de projeto que você tem para resolver, alguns eles impactam mais no seu projeto. Alguns eles são mais imperantes no seu projeto. Alguns interferem mais nesse projeto em questão. E daí você precisa hierarquizar, colocar numa balança, né? Esse é mais importante que esse, ou interfere mais no meu projeto que esse, e fazer você essa pesagem, entre aspas, aí, essa detecção de qual é o principal problema, né? Ou quais são os principais problemas. Se fosse na vida profissional, eu sei que se trata de um projeto acadêmico, mas na vida profissional, um edifício dessa natureza, um dos principais itens a serem atendidos é a questão de número de salas, né? Número de unidades a serem vendidas. Porque na vida profissional, esse edifício seria um empreendimento, né? Mais do que só a questão arquitetônica, que, claro, está inclusa, né? E eu recomendo que veja, se não viu alguns estudos de caso do Ideias Arvos, eu recomendo que veja, né? Porque mais do que só produzir a arquitetura, nesse momento que você está trabalhando com o mercado imobiliário também, o número de unidades é importante, né? O dimensionamento, a tipologia é importante. Então, essas questões, se fosse um projeto real, na vida real, a questão de mercado ia ser um dos itens muito importantes, porque não adiantaria nada você fazer um super edifício, arquitetonicamente falando, plasticamente falando, mas o número de unidades fosse muito abaixo da taxa de lucro ou de retorno daquele investidor. Ninguém faria um edifício para perder dinheiro, né? O cara não faria assim, eu gastei isso tudo para retornar menos do que eu investi. Então, ele utilizaria, sim, o máximo possível do coeficiente e o número e tipologias de sala de acordo com a região da cidade. Se sua cidade é maior ou menor, existe uma diferença de setorização na cidade, de valorização dos imóveis e também da tipologia daquele imóvel, né? Isso muda de região para região. Então, esse problema mercado, se fosse um projeto da vida real, ia encabeçar ali os problemas. Não quer dizer que, então você só faz mercado, não faz arquitetura. Claro que não, você faz arquitetura, né, produz sim a arquitetura, mas um dos problemas que você tem que atender é esse numérico. Número de lojas, número de salas, número de pavimentos, e daí isso vai implicar em outros problemas de legislação, de uso e ocupação do solo, de coeficiente de aproveitamento, vai implicar em outros problemas que te condicionam a resolver esse edifício, tá certo? E daí, é claro que tudo é para o usuário, né? A gente precisa dar uma qualidade de vida, de vivência, de uso a esses espaços. Mas se você fosse convencer um investidor, por exemplo, vamos fazer 70% do edifício de área livre e só 30% ocupado com salas comerciais. Aí o cara de 100 salas que ele poderia fazer, ele só vai fazer 30 e vender só 30. É muito difícil que você convença um investidor a fazer esse tipo de investimento, né? Então, tem também essa lógica de mercado, de venda. Daí tem gente que fala assim, então isso não dá para fazer arquitetura no âmbito comercial, mas é totalmente possível, né? Escritórios como Ideias Arvos, a gente vê que consegue fazer algo que atenda ao mercado e produza boa arquitetura, né? Bom, dado isso, eu sei que você elencou os problemas, hierarquizou os problemas, e daí eu gostaria que você me dissesse quais problemas se mostraram mais relevantes ou que interferem mais, quais desses condicionantes, né, se demonstraram com uma interferência maior no seu projeto. E por quê? Sobre a hierarquização dos problemas, eu hierarquizei através da análise do tema, né? Daí por segundo ficou o usuário, o terceiro o fluxo, daí por quarto ficou o funcionamento e setorização, o quinto o entorno, daí o sexto seria o lucro, né? Que esse também é um dos principais também, a estrutura do edifício e o conforto por último. O tema, porque ele está hierarquizado por primeiro, porque ele é
o problema que traz significado ao projeto, né? Eu preciso resolver o tema, porque se eu não resolver o tema, o edifício ele perde o seu significado, né? Então, eu acho que o tema ele está relacionado com essa essência do projeto. E se eu fizer um edifício que não proporcione um uso diversificado, né, que atenda tanto a parte comercial quanto o corporativo, então, por segundo, eu deixei o usuário, né? O usuário, eu escrevi algumas especificações, né, relacionado não só que eu deixei assim especificado como um problema de circulação, mas não como algo técnico, mas como algo que está relacionado a uma permeabilidade do uso do espaço, onde entra essas transições de escalas do usuário, né? Porque se você está dentro do edifício comercial e quer dizer, se você está fora do edifício comercial e você precisa se utilizar de algum serviço, você entra e troca essa escala, né? E de acordo com essa troca, os usos eles vão se modificando. Então, eu acho que isso também está bem relacionado ao tema. Então, essa relação de fluxo e usuário, elas estão muito próximas. Então, até por isso eu deixei o fluxo em terceiro ali, porque eu acho que o fluxo, dentro da minha avaliação, né, o fluxo e o usuário, eles são os principais depois do tema. E daí, logo depois, o funcionamento e setorização. Né? E daí o entorno. O entorno desse edifício, ele está numa área central, mas ele não está numa área que possui muitos equipamentos urbanos. Ele está numa rua movimentada, assim, ele ao redor, tipo, é um comércio que não é... Ao redor dele tem comércio, mas não é um comércio, tipo, muito... Não é varejista, né? É tipo, mais serviços, né? E também tem vários prédios residenciais e eu acho que isso acaba afetando diretamente, né, sobre o uso dessa edificação. O lucro também, que está baseado, ele torna-se, ele parte do proprietário, né, onde ele busca uma maior margem de lucro, né, e eu penso, né, que ele pretende utilizar o menor número de espaço possível para que aquele estabelecimento possa ser replicado, né? Por exemplo, às vezes uma sala de uso comercial, ele quer aumentar o lucro dentro de uma margem ali, às vezes ele vai pedir um número X, né? Que dentro dessa área disponível. E daí a estrutura também, ela entra como item do partido, né? Mas dentro da minha análise, ela vai solucionar a questão da permeabilidade, né? Que onde foi o principal problema. Que dentro da minha visão, a permeabilidade irá possibilitar um melhor proveito do espaço, porque as pessoas, elas, quando estão dentro de um espaço comercial, elas precisam, elas têm a necessidade de olhar para as vitrines e ver que aquilo está disponível para uso, está disponível para que elas possam se utilizar daquele espaço. Daí a estrutura, eu acho que ela é bem imperante assim, nesse sentido. E, por último, ali o conforto desses principais. Eu acho que o conforto ele também é uma diretriz bem importante, porque geralmente os prédios, dentro do meu conhecimento, eu não... É uma dificuldade que eu tenho, né, de resolver conforto, mas, assim, também é um problema que é bem importante. Então, eu coloquei também ali dentro dessa lista, dentro dessa hierarquização. Beleza, Samuel. Então, vamos conversar um pouquinho, eu anotei aqui. Pelo que eu entendi, você deixou já isso em ordem hierárquica. Beleza. Bom, vamos lá.
nesse tipo de projeto, se fosse na vida profissional, eu vou propor aqui que a gente encare esse projeto como se ele fosse um projeto real, tá, Samuel? Porque uma das coisas que eu vejo na vida acadêmica que são falhas é fazer projeto hipotético, de situação hipotética, de tudo hipotético, onde você pode tudo, e daí na vida real é muito diferente. Eu vejo que a vida acadêmica devia ser o máximo possível desse simulacro ou simular essas possibilidades da vida real, né? Num edifício comercial, eu vi que você colocou lá o lucro do cara como o sexto item lá, sexto ou sétimo item. E daí, se eu fosse um investidor, para mim ia ser mais importante. Tem um entorno que você falou assim, não tem um fluxo muito bom. Para o investidor, o entorno importa menos. Colocando que esse tipo de edificação é uma edificação que visa mercado. Queira ou não queira, visa mercado. Se fosse habitação de interesse social, o foco é outro. Edifício comercial de escritórios, né, o cara não quer fazer assim, 2 salas num terreno que custa 20 milhões e daí ele vende cada sala por 100 mil. Não faz sentido, entendeu? Se fosse num projeto real, quando a gente fala assim que o tema é o item mais importante, se essa arquitetura for boa ou ruim, né? A gente viu vários edifícios, vê aí todo dia, ruins, que são comerciais na base e torre de escritório, que são 2 tipologias diferentes, né? Embora os dois sejam encarados como comercial, atividade comercial, são ramos distintos, né? Um modo de atuação distinto, né? O comércio com salas comerciais para venda, etc., e o edifício de escritórios. Tem fluxos distintos, podem ter horários distintos, funcionamentos distintos, e isso nesse edifício, sim, é muito importante. Mas se fosse um edifício real, assim, quando a gente põe lá que o tema, a definição do tema é o item mais importante, eu não sei, porque o tema não... O que define um edifício de escritórios? É um edifício de escritórios. É tão relevante assim, você precisa de uma semântica tão forte assim para que alguém consiga perceber que aquele espaço trata de um edifício de escritórios. Toda dessa poética toda para aquilo acontecer. É diferente do que se fosse uma igreja, por exemplo. Na igreja, você precisa toda... você já viu igreja que não tem cara de igreja? Parece um barracão industrial e um monte de cadeira jogado lá. Você não sabe se aquilo é uma igreja, se é você não sabe se é uma igreja, se é um anfiteatro só. Se é um local só para a palavra falada. Isso dá para ver pelo mobiliário. Mas aquela atmosfera do espaço sagrado depende de outras coisas. É a mesma coisa que fosse fazer uma capela mortuária. Ali, o tema capela mortuária e a situação que a pessoa tá, o velório em si, aquela coisa toda, aí o tema, essa atmosfera ia ser o principal, o foco. Numa capela mortuária não é vender, não é esse o foco da capela mortuária, é aquele momento de despedida de um ente querido. E daí sim, naquele momento de despedida, aquela sensação, aquela emoção, aquela atmosfera, tudo aquilo faz parte daquele espaço, daquele lugar, daquela arquitetura, né? Beleza. Agora, nesse sentido aqui, o tema, bem ou mal, seria um edifício bom ou ruim. Mas essa essência do tema é o principal. A pessoa tem que chegar lá e sentir esse momento do edifício de escritórios. É diferente do cara que chega num velório e ele sente aquele clima do velório, aquela capela mortuária. Essa atmosfera é muito necessária. Agora, qual é a atmosfera necessária ou essa essência do edifício de escritórios? Eu não sei se esse seria o principal problema, então, né? E daí depois a gente vê o usuário. O usuário, a gente separou lá no curso a diferença de cliente e de usuário, né? Nesse caso de um edifício assim, não são os usuários que encomendam, geralmente, é um cliente, e esse cliente é investidor. Concorda? E daí a gente estudou também lá nas primeiras etapas das restrições do cliente. Que, no caso do projeto acadêmico, quem faz essa restrição é o professor, que fala o número mínimo de salas, o tamanho de cada escritório, ou o número mínimo de escritórios, né? Quem faz essa restrição é o professor.
Beleza, ele faz o papel do cliente, que é diferente do usuário. O usuário é importante? Claro que sim. E para o usuário você precisa fornecer um fluxo, né? Um funcionamento correto, um fluxo correto, servir bem nas questões de insolação e ventilação, que você citou ali, que é a questão de conforto, né? Beleza. O usuário é muito importante? É muito importante, né? O uso dele do espaço. Mas tem fluxo, setorização, que você colocou aqui também. Depois a gente vai ver essa relação do entorno aqui, que eu estou em dúvida. Mas se fosse um projeto real, o cliente viria antes do usuário, que é aquele que está encomendando o projeto. Se você dissesse para o cara assim, olha, fica mais confortável, ao invés de fazer 200 salas, a gente fazer só 30. Cara, vai ficar um espaço de convivência legal em cada pavimento, o usuário vai curtir pra caralho, aqui vai ser o edifício que o usuário vai ser mais feliz. Daí ele fala assim, tá, eu consigo vender essas 30 salas pelo preço das 200? Se sim, beleza. E em alguns edifícios que tem uma filosofia de trabalho meio Google, assim, sabe, que você tem amplas áreas de descompressão, né, e que os funcionários se libertam um pouco, tal, e tem essas áreas, beleza. Né? Se você consegue melhorar na questão venda, porque a gente não pode negar que mercado existe. Uma coisa da arquitetura é assim, você se vendeu ao mercado. Não, você pode fazer uma boa arquitetura e atender ao mercado ao mesmo tempo. Existe um caminho do meio aí, que é entre se prostituir, fazer qualquer coisa terrível, e só fazer aquilo que é melhor em termos de arquitetura e plástica e não atender à realidade. A gente tem uma formação, às vezes, muito utópica de que você só tem que fazer o projeto de tal maneira. Não, cara, não. Né? A gente precisa atender ao mercado. Aqui eu colocaria, se não o principal problema, mas entre os principais, essa questão numérica e de área. De chegar no máximo do coeficiente construtivo, porque o valor do lote, ele é dado pelo quanto eu consigo construir, que é pelo índice do coeficiente. O lote que tem coeficiente 1 tem um preço. O lote que tem coeficiente 8, ele geralmente é 8 vezes mais caro do que o lote que tem o coeficiente 1. Então o cara paga 8 vezes mais para ele construir 8 vezes mais. Então ele compra um lote de acordo com o coeficiente para que ele tenha retorno daquele investimento. Então, número de salas, essa questão numérica e coeficiente é um dos principais problemas. Então, essa questão, eu não colocaria nem a questão de lucro por ser um projeto acadêmico, mas essa questão eu colocaria como mercado. E colocaria lá, número de salas, porque de nada adianta, por exemplo, você fez lá, tem permeabilidade, que é o que você estava falando até então, tem N outras coisas. Só que, só consegui 20 salas. Só consegui 10 escritórios. Acabou. Beleza, mas tem permeabilidade, o usuário está feliz, não sei o quê. Aí, nota que os principais problemas é aquilo que se você não atender, o edifício falhou. Por exemplo, você chega lá para o seu professor no fim do bimestre e fala assim, olha, só consegui 3 salas comercial e 2 escritórios, tá bom para esse edifício? O cara zera você, porque você não atendeu o mínimo do programa. Na vida real, o cara fala assim, tá, então eu vou fazer projeto com outro cara que consiga esse número de salas, porque é uma relação de investimento, né? Então eu colocaria como o principal, um dos principais aí, essa questão de numérica, né? E essa questão numérica arrasta junto com ela toda a questão de legislação, né? Recuos, afastamento, taxa de ocupação, coeficiente, assim como a gente viu lá na comunidade, né? Tem a aula lá para você calcular cada item desses aí. Beleza. Eu colocaria esse item assim, numérico, número de salas e etc., em primeiro. Isso vem junto com a legislação, para a gente determinar número de sala, número de pavimentos, etc., vem com a legislação. Sem resolver isso, de nada adianta resolver a permeabilidade dentro do espaço. Sem resolver isso, de nada adianta resolver o conforto, porque é um edifício que não será feito. Porque se o cara não chega no número de salas, número de unidades que ele precisa, ele nem faz. Ele não vai fazer um empreendimento para falar assim, tem o edifício que tem o melhor conforto térmico dessa cidade, só que eu gastei 30 milhões e recuperei 2 milhões só. Não faz sentido para o cara, a gente tem que ter o pé no real. Então, a questão mercado, número de unidades que se atrela à legislação aí, né?
essa questão de viabilidade, eu marcaria então como viabilidade numérica. É a primeira coisa. E essa viabilidade numérica a gente decide número de salas, número de pavimentos, número de subsolos, número de vagas. Tá? A gente viu na comunidade ter uma aula só dessa viabilidade numérica, que a gente falou bastante sobre edifícios. Tá? Então, qualquer coisa, dúvidas, tal, assiste lá a aula de novo. E essa viabilidade numérica em edifícios, tanto residenciais quanto comerciais, que são empreendimentos, é o primeiro item. Não adianta a gente falar que não é, numa visão utópica. Agora, se fosse habitação de interesse social, nota, já tem outra conotação. O foco é outro. Não é o mercado e o lucro somente. Né? É diferente. Beleza. Então, a gente viu isso da viabilidade numérica. Né? Como, talvez, principal item. Dentro dessa viabilidade numérica, é claro que o usuário aqui, agora ele está incluso. Né? Depois de você tem um número de salas, você tem tudo isso aí, agora você se preocupa com esse usuário. E para ele, o item usuário, eu faria uma chave com alguns itens que são para ele. Né? Assim, fluxo e funcionamento é para o usuário, para o edifício funcionar bem para quem? Para o usuário. E daí, quando a gente faz viabilidade numérica, primeiro, né? Num edifício vertical. Depois fluxo e funcionamento. A base é comercial e a torre não é comercial, é escritórios? Como é isso? Tem algum pavimento intermediário que é lazer, não sei o quê? Pode ter, de acordo com a sua viabilidade numérica, que veio antes. Beleza? E depois, fluxo, setorização e conforto, eu vejo como junto aí. Então, primeiro, viabilidade numérica. Num segundo momento aí, fluxo, setorização e conforto. E a questão da estrutura, ela é resposta. Ela não é condicionante, porque ela não existe ainda, ela não condiciona o projeto. Entende? Ela vai condicionar a partir do momento que ela começar a existir, a partir dos primeiros estudos. Mas quando se avalia os problemas, a estrutura ela não existe ainda, a não ser que fosse uma reforma. A não ser que fosse um projeto de restauro. Daí aquela estrutura ia estar lá, existente. Mas não é o caso, né? É um projeto do zero aqui. Então, a gente vê setorização, fluxo e conforto como o segundo item aí. Primeiro viabilidade, depois setorização. Estou até anotando aqui. Fluxo e conforto. Beleza. E daí você coloca ali entorno. O entorno ele é relevante fazendo com que você tenha que mudar alguma coisa no seu projeto ou não? Por exemplo, se eu estou fazendo um edifício que é de frente para o mar, a vista, ela faz com que eu faça o edifício voltado para o mar, com vista para o mar. Ou tem algum acidente geográfico, você está no pé da montanha ou no topo de uma montanha, tem uma paisagem, tem uma topografia muito acidentada, está de frente para um rio, né, um elemento natural ou geográfico. Tem alguma coisa do entorno que faça com que o projeto seja diferente? Daí, se não tiver, ele está interferindo tanto assim no seu projeto? Uma coisa é um museu de Niterói, que você tem a vista da Baía de Guanabara. Outra coisa é um lote no meio de uma área comercial ali com outros prédios em volta. Falar que aqueles prédios têm uma vista tão bonita quanto da Baía de Guanabara, ao ponto de você ter que fazer um edifício mirante ali, eu não sei se é tão relevante assim. Então, o entorno, você falou assim, não tem facilidade ou não tem pontos de ônibus. Tal. Isso interfere mesmo tanto nesse edifício assim? No edifício, na edificação, no modo de fazer, na concretude do edifício, na sua forma física. Eu não sei se ele é tão imperante assim. E no seu você tinha colocado um entorno antes do lucro, antes do conforto. O entorno era mais importante do que a condição térmica do edifício, por exemplo. O entorno ali, você tinha elencado ele como mais importante, o entorno, do que ventilação e iluminação. E não sei se é. Talvez ele seja. Se ele for esplendoroso assim, beleza. E quando eu falo isso, por quê? Talvez você tenha lá assim, um edifício que é de frente para o mar, mas é face oeste. Aí você fala assim, nossa, nesse caso, o entorno ele é mais imperante ou vai interferir mais no seu projeto
do que o conforto. Por quê? Você vai precisar abrir para o mar, se é um edifício, seja de escritórios ou não. As pessoas, duvido você convencer o cara que comprou um terreno de frente para o mar a fazer face cega para o mar e abrir para o outro lado da cidade. Né? O investidor ia ficar louco. Então, o que você ia fazer? Ia abrir para o mar. Ah, mas é oeste. Aí você ia lançar mão de outros artifícios. Um brise corrediço, que pode fechar toda a face oeste quando o sol está batendo, ou um brise só móvel nesse sentido, que daí você consegue abrir, mas se fosse corrediço e móvel, ia ser ainda melhor, porque daí no período que não tem sol, você ia abrir todo o edifício, ele ficaria todo envidraçado com vista para o mar e tal. Mas nota, nesse caso aí, se você tivesse de frente para o mar, aí o entorno ia ser muito imperante, né? Ele ia interferir muito no teu projeto. Agora, olha para o entorno lá e você decide se isso é realmente muito impactante. E quando ele é impactante? Quando faz a gente tomar atitudes de projeto em função do entorno. Quando a gente tem que mudar o projeto ou projetar em função do entorno. É claro que ele sempre vai interferir, né? Se tem muito edifício em volta, se não tem. Se, por exemplo, o entorno pode interferir no conforto. Se você está construindo num lote que em volta dele você já tem edifícios altos, e daí, às vezes, tem uma face oeste grande lá, mas tem um edifício do lado. Você não vai ter insolação oeste. Então, o entorno pode interferir, sim, nessa questão de conforto, pode interferir na questão da vista, pode interferir na questão dos acessos, pode interferir em várias coisas, mas você precisa avaliar se esse entorno estava num grau de importância maior do que conforto e tudo mais. Tá? Todos esses itens, que são condicionantes de projeto, como o próprio nome diz, eles condicionam a nossa resolução, né? Mas daí a gente tem que ver o que realmente faz diferença nessa partida do projeto. Quais são os itens mais importantes? Então, no seu caso, e eu trabalhei com edifícios muito tempo, por isso que eu falo disso primeiro item, viabilidade numérica, porque sem a viabilidade numérica, número de salas, número de pavimentos, sem essa definição, você nem começa um prédio. Porque todo edifício, né, a não ser que seja habitação de interesse social ou alguns casos específicos, é um empreendimento. E precisa sim essa questão do retorno. Na vida acadêmica parece que é só fazer o prédio mais bonito. Mas na vida profissional primeiro, viabilizar o número mínimo de unidades para que aquilo dê retorno ou lucro. Então, pondo um pé no real, viabilidade numérica, comece por aí. Depois, em conjunto, setorização, fluxo e conforto, né? Decidindo onde estão. E daí, o que direciona você já tem assim, hierarquizou os problemas. Depois você tem, além disso daí, você tem o seu objetivo principal. Tem coisas que são restrições de projeto. Lembra que a gente viu isso lá na comunidade? Né? Então, eu sei que o seu foco está no usuário, e não está errado isso, tá? No usuário, e no usuário se beneficiar ou ter uma boa experiência dentro desse espaço. Tanto que você frisou muito a questão da permeabilidade, né? Mas então, encare a questão da viabilidade numérica como uma restrição de projeto. Sem aquilo, o seu projeto simplesmente não existe. Não acontece. Sem que a viabilidade numérica seja ok, o seu projeto nem começa. Beleza. Então, uma vez resolvida essa questão da viabilidade numérica, né, o seu conceito não precisa estar na viabilidade numérica. Ele pode sim estar no tema e no usuário, nessa relação de permeabilidade que você está defendendo como conceito do seu projeto. Tudo bem. Mas você não pode deixar de atender a viabilidade numérica. Porque senão de nada adianta ter permeabilidade, servir bem o usuário, mas não ter um número mínimo de unidades. Compreende? Então entenda essa parte da viabilidade numérica como um problema que você tem que começar por ele, mas ele é uma restrição de projeto. Beleza. Até aí, estamos conversados. Então a gente viu que a sua viabilidade numérica é o seu item principal aí, uma restrição de projeto. E depois que usuário, setorização, fluxo e a questão de conforto é um apanhado só, é uma coisa só. Né? É resolver isso tudo em conjunto. Agora a gente já tem diretrizes. Primeiro é assim, qual é o seu conceito? Você falou que é permeabilidade.
E eu entendo por permeabilidade nisso, não só visual. Me corrija se eu estiver errado, né? Se for só visual, basta, tem vidro e tal, mas é essa permeabilidade no sentido de ser um edifício que acolhe bem, que permite os usos acontecerem, que permite essa espontaneidade do uso ou do usuário. Beleza. Se é esse o foco do teu edifício, se é essa a essência do seu edifício, né, que a gente viu nas aulas lá de partido e conceito, então você tem essa sua conceituação, essa sua definição. A essência do seu edifício é essa da permeabilidade, dos usos, né, e também visual, assim, dos espaços, beleza? E tudo certo quanto a isso. Aí, para que você atinja essa permeabilidade, você tem algumas diretrizes. Aí, nessas diretrizes, é que vai aparecer lá a estrutura, por exemplo, que você tinha citado antes como problema. Mas as diretrizes são os caminhos pelos quais você vai atingir o seu conceito. Você tem as diretrizes de projeto, né? Utilizar a estrutura, né, como algo que favorece essa questão da permeabilidade. Até aí, tudo bem, né? E a questão de conforto. Como que você vai fazer? Aí você tem que ter avaliado o entorno, eu não sei qual é o seu entorno. Se tem prédios do lado que vão sombrear ou não. Eu não sei qual é a orientação do seu terreno, mas daí privilegiar faces maiores para norte e para sul, ou com aberturas maiores para norte e para sul, minimizar faces ou aberturas para oeste, se possível, áreas molhadas ou baterias de banheiro, etc., em faces oeste. E eu recomendo fazer estudos de caso de edifícios de escritório para ver como o conforto foi resolvido, porque isso pode te ajudar bastante, né? E daí começar diretrizes lá. Quais são suas diretrizes em relação à setorização, fluxo, conforto? Aí você vai escrever quais são essas diretrizes. Beleza? Fica claro? Eu não sei se era essa a dúvida ou o questionamento, mas até aqui, quando a gente consegue hierarquizar, dar uma mexida nessa sua hierarquização e você entendeu que a questão de viabilidade numérica é uma restrição, mas não precisa ser o seu conceito, fica mais claro para você. Porque eu acho que estava havendo um conflito nisso, assim, de que ao hierarquizar aqueles problemas, essa viabilidade numérica que implica no lucro, na venda, etc., fosse o seu principal problema e fosse seu conceito, e não o que era mais importante, que era o usuário. Mas encare isso como uma restrição de projeto. Sem aquilo, seu projeto nem começa, né? E depois daquilo, de atender a viabilidade numérica, aí sim, vem o usuário, no sentido de fluxo, de funcionamento e de conforto. E você englobou isso tudo do usuário, fluxo, funcionamento e conforto, como a questão da permeabilidade, né? Então, o teu foco é esse, que o edifício atinja esse conceito de permeabilidade, né? Sem deixar ou abrir mão das questões de fluxo, de funcionamento e de conforto. E daí agora você tem diretrizes para como atingir isso. Beleza? Prof, eu só não sei se eu teria que alterar o conceito, porque eu vou ler a minha definição do conceito, porque isso faz a gente pensar bastante coisa, então eu acho que, não sei se eu vou ter que alterar. O que eu escrevi foi assim, o destino, um edifício de uso misto, especificamente um centro comercial e corporativo. A conceituação. A conceituação deste projeto parte do principal problema, que é o uso misto. Nesse sentido, o conceito é gerado para possibilitar resolução e adaptação das variadas tipologias de uso em um mesmo espaço. Para que haja qualidade espacial, pretende-se criar um espaço que possibilite uma usabilidade independente para cada lugar criado nesse complexo, mas que não deixe de lado a integração dessas funções, onde essas funções são interdependentes. Nesse sentido, haverá harmonia na separação física das funções, se utilizando de meios ou partindo das resoluções das conexões físicas ou não físicas. É que daqui eu já deixei isso não mas quando você tinha falado do conceito de ser permeabilidade, esse seu texto não traduz isso. Seu texto fala de fluxo e de funcionamento.
Para mim, então, nesse seu texto, tenta depois de escrever um parágrafo, um texto, reduzir isso para chegar numa palavra ou num conjunto de palavras que define isso. No seu texto, pelo que você falou, para mim, eu definiria como funcionalidade. É um edifício extremamente funcional. Lê de novo o seu conceito aí, o texto que define o conceito. Você fala dos usos e das funções acontecerem simultaneamente, sem que uma interrompa ou atrapalhe a outra. É totalmente um edifício funcional. Então, se ele é um edifício totalmente funcional, a sua diretriz é estabelecer o fluxo e o funcionamento, definir o número de pavimentos, definir o uso em cada pavimento, definir os acessos de cada um, definir os horários de funcionamento, para que os edifícios eles precisam funcionar em separado. Por quê? A parte da torre, que é de escritórios, pode funcionar 24 horas, por exemplo. O cara está no escritório dele lá à noite. Aqui em Maringá é comum, assim, a gente tem edifícios que funcionam. O escritório é 24 horas, mas a base que é comercial tem o horário comercial. E daí como é isso? Os acessos são diferentes, né? Toda a sua questão vai ser vinculada para essa questão de funcionalidade. Eu entendi que tem essa questão da permeabilidade nas lojas, que você tinha dito de início, mas não parece que essa permeabilidade é para o edifício todo, porque nos escritórios não necessariamente. É que eu iria utilizar essa permeabilidade para já partindo... É que eu acho que confundi, porque a permeabilidade é uma forma de resolver o problema dessas funções, porque, como eu coloquei aqui no finalzinho, haverá... deixa eu só achar aqui. A integração dessas funções interdependentes, né? Nesse sentido, haverá harmonia na separação física das funções, se utilizando de meios ou partindo das resoluções das conexões. Só que daí essas conexões que iam fazer acontecer a permeabilidade, que seria tanto visual como física, né? Mas o objetivo não é a permeabilidade. É? Seria. A permeabilidade é um meio para atingir o objetivo, porque se o objetivo fosse a permeabilidade, você não ia falar assim, o fluxo não precisa ser bom, o funcionamento não precisa ser bom, as funções, dane-se, o negócio é ser permeável. Você está com um problema de foco. A permeabilidade é a ferramenta para você atingir o seu fluxo e o funcionamento que você está dizendo no seu texto do conceito. No texto do seu conceito, aquele é o seu objetivo. E daí você fala assim, no conceito você fala, meu objetivo é ter uma funcionalidade fantástica. Aí depois você fala assim, não, meu objetivo é ser permeável. Qual dos dois é o objetivo? Entende? Você vai se utilizar de meios, por exemplo, assim, o sistema estrutural, a modulação, vai te ajudar a que essa funcionalidade aconteça? Que os fluxos aconteçam? Sim. Que o funcionamento seja ok? Sim. Então entendi, o conceito é estrutura agora. O conceito é modulação. Não, não é. O destino do seu projeto, qual que é o objetivo do seu projeto? É ele ser permeável? Era essa a intenção no início, né? Mas agora... Mas lê o seu conceito, então, ou você muda o conceito, ou... Porque no seu conceito tá lá, o objetivo do meu... começa a ler o texto do seu conceito com a seguinte frase, o objetivo do meu projeto é... E lê o conceito. Tá. Não, mas lê pra todo mundo ouvir aí, bicho, senão... Essa parte, tá. Então a conceituação desse projeto parte do principal problema, que é o uso misto. Nesse sentido, o conceito é gerado para possibilitar resolução e adaptação das variadas tipologias de uso em um mesmo espaço. Para que haja qualidade espacial, pretende-se criar um espaço que possibilite uma usabilidade independente para cada lugar criado nesse complexo, mas que não deixe de lado a integração dessas funções interdependentes. Esse é o seu objetivo. O objetivo do meu projeto é garantir que as funções aconteçam de modo independente, que uma parte não conflite com a outra. Esse é o seu objetivo. Senão o objetivo ia ser permeável. O que é ser permeável? Garantir passagem, garantir permeabilidade tanto física quanto visual. É ser um edifício permeável. Se ele for permeável, necessariamente, ele sendo permeável, o uso é correto?
As funções, o fluxo está correto? Se ele for permeável, o fluxo obrigatoriamente está correto? Não. Não. Né? E se o objetivo, ou a gente está com um conflito de objetivos. A permeabilidade é uma das ferramentas que você vai se utilizar para conseguir atingir o objetivo que você escreveu aí. Substitua conceito por objetivo do meu projeto. Toda palavra que você for ler nesse seu conceito aí, substitui por objetivo do meu projeto. O objetivo do meu projeto é conciliar os usos mistos. Você começa assim o texto. O objetivo do meu projeto é conseguir conciliar esses usos. Porque essa permeabilidade, de verdade, ela acontece no edifício todo ou ela é mais concentrada na parte comercial? É exatamente isso que eu estava pensando. Como que eu vou fazer acontecer essa permeabilidade? E daí você olha assim, a parte comercial é isso aqui e o restante é o edifício. E daí você tem permeabilidade só aqui. E daí você fala, esse aqui é o objetivo do meu projeto, o resto dane-se. Porque são salas comerciais, independentes, menores. E né, são salas, edifícios de escritório. Exatamente. Então, tem um conflito aí que você fala que seu conceito é uma coisa, depois você fala, não, meu conceito é permeabilidade. Ou é funcionalidade, ou essa permeabilidade. E por qual motivo? Entende? Se a intenção, você hierarquizou os problemas, não hierarquizou? Sim. Aí tem uma restrição que é numérica, estudo de viabilidade numérica. É uma restrição, beleza? Depois a gente entendeu ali que o seu usuário necessita de um fluxo, de um funcionamento correto, né? Do fluxo, do funcionamento e dessa parte de conforto. A permeabilidade resolve o fluxo? Resolve o funcionamento? A permeabilidade resolve o conforto? Não necessariamente. Não necessariamente. E se você elencou aqueles problemas como os principais, você traça diretrizes para resolver aqueles problemas. Entende? É por isso que as minhas diretrizes, elas não estavam fazendo muito sentido, porque eu acho que estava com esse conflito mesmo no conceito. E daí isso meio que... Nossa, eu me perdi muito na hora que eu fui fazer as diretrizes, daí... por mais que eu tivesse feito... As diretrizes eram assim, as diretrizes... Deixa eu ver se eu acho elas aqui. Daí envolvia a distribuição dos setores, a ocupação, né, segundo o entorno, que daí já é um erro, né, que a gente já viu, né, você já apontou. É que eu não sei como é o seu entorno, tá? Não, mas eu não sei se ele é tão relevante assim. Se, por exemplo, o seu entorno faz sombra no seu lote, se tem edifícios em volta, imediatamente, assim, colados, e eles vão sombrear leste e oeste, eles influenciam no conforto. E conforto é um dos itens que a gente elencou ali. Sim. Tem edifícios, mas eles não estão tão colados assim. Ainda assim, daí não torna um problema tão sério. E daí, as diretrizes... É que, na verdade, eu tenho que achar aqui as diretrizes certas. É que eu defini como decisões de projeto, né, para encaixar essas diretrizes e as próprias diretrizes. As diretrizes seriam, então... criar espaços... A gente não pode confundir, tá, Samuel? Diretriz de projeto com decisão de projeto. As diretrizes do partido, por exemplo, na igreja, diretriz, trabalhar com a luz. Como é? Não sei. Na igreja, trabalhar verticalidade. A gente não viu no gótico que tem verticalidade? Agora, não é um desenho, não é pronto. É assim, a luz é importante. As diretrizes é assim, o que é importante para eu resolver esse problema? Entende? E depois a decisão de projeto a gente dividiu lá no curso em 3 categorias distintas. Decisões que são técnico-construtivas, decisões que são plásticas, né, e decisões de ocupação. Como aqui parte de uma viabilidade numérica, essas decisões de ocupação, elas influenciam muito nos seus problemas ali de fluxo, de funcionamento, de setorização. Entende? Decisão de ocupação, número de pavimentos e etc. Não sei se fica claro. Sim, ficou claro. É que eu comecei falando das diretrizes e daí eu mencionei as decisões. É que eu tô com bastante folha aqui. Prof, mas assim, as minhas diretrizes, avaliando, né, de novo, hierarquização, então, tipo, é um efeito cascata, né, como você falou, né, vai
vai ter que ir mudando tudo. No primeiro momento, daí seria a primeira diretriz seria criar espaços que promovam em seu uso o sentido público naquilo que é privado, né, para que ocorresse aquela permeabilidade e tal. Mas isso, né, já foi verificado. Mas isso do público e do privado não é uma questão de apropriação? Uhum. Ou de permeabilidade? É a questão de você perceber que aquilo é público ou perceber que aquilo é privado. Uhum. A permeabilidade é um modo que você age para gerar essa percepção de público e privado. Mas a sua intenção com a permeabilidade é que aquilo seja entendido como um espaço público? Era essa a intenção. Então isso é a apropriação do espaço. Uhum. É diferente. Porque permeabilidade pode ser só um espaço de passagem, entendeu? Uhum. Não necessariamente aquilo é apropriado como público ou como privado. Saca? Entendi. Mas, seus problemas, a gente elencou lá assim, tem uma restrição de projeto, que é viabilidade numérica. Isso restringe seu projeto. Se não chegar no número de salas, ferrou. Depois, os seus problemas, a gente elencou ali fluxo, funcionamento e a questão de conforto. Isso tudo é para o usuário. O melhor fluxo para o usuário, o melhor funcionamento para o usuário, né? O melhor conforto para o usuário. Apesar de ter uma restrição que é o seu cliente falando, eu preciso do número X de unidades, depois que você consegue esse número X de unidades na questão de viabilidade numérica, você fala, tá, mas agora eu preciso resolver fluxo, funcionamento, né? E conforto para o usuário. E daí você tem diretrizes para resolver fluxo. Né? Nas suas diretrizes, você pode colocar lá assim, ó, setorizar verticalmente. É uma das diretrizes. Você precisa setorizar verticalmente. O que está em cada pavimento. Né? Outra, depois você tem várias diretrizes. Diretrizes em relação a conforto. Aí você pode ter diretrizes. Faces maiores para tal lado ou tal lado. Para norte, para sul. Eu não sei como é a orientação do sol e dos ventos no seu terreno. Mas você vai ter diretrizes em relação ao aproveitamento de iluminação natural e da ventilação natural. São diretrizes. Você não resolveu ainda. São coisas que você tem que prestar atenção. Substitui diretrizes por coisas que eu tenho que prestar atenção, senão o meu projeto falha. Coisas que eu não posso esquecer, senão ferrou. Se a gente elencou seus principais problemas ali. Lembrando que viabilidade numérica é obrigatório. É uma restrição, nem é problema mais. É restrição. Depois a gente chega ali. Para resolver fluxo. O que você não pode esquecer? Setorização horizontal e vertical. Definição do número de pavimentos. Para resolver a questão de conforto, orientação em relação ao sol e os ventos. Você põe lá assim, coisas que você não pode esquecer. São itens que você não pode esquecer. Depois você vai lá assim, ó, quando você vai pegar as decisões de projeto, as suas decisões vão estar na categoria, né, as principais decisões vão estar na categoria de ocupação. Lembra? Nessa categoria de ocupação estava lá assim, ó, disposição em relação a sol e ventos, disposição, escolha quantidade de pavimentos, área ocupada por pavimento. Tem vários itens lá. Né? Assista de novo essa aula aí das decisões de projeto e você vai ver lá assim, vários itens que precisam ser resolvidos, né? Dentro dessa ocupação. E como eu sei que vai ser de ocupação? Não é a plástica do seu edifício que vai garantir um conforto melhor. Não é a plástica do seu edifício que vai garantir um fluxo melhor. Não é a plástica do seu edifício que vai garantir um funcionamento melhor. Então, se no começo... Por isso que a gente tem que hierarquizar os problemas. Quando hierarquizou os problemas agora, você viu que é fluxo, funcionamento, setorização, conforto. Né? E o seu discurso no seu conceito está falando disso. Que os usos têm que acontecer bem, que as pessoas precisam dessa permeabilidade lá para que os fluxos aconteçam bem. Elas têm que entender aquele espaço como um espaço que elas possam se apropriar. É totalmente voltado para o usuário o seu discurso. Beleza, esse é o seu conceito, atender bem o usuário nesse sentido. Beleza? Agora, como fazer isso? Através do fluxo, através do funcionamento, através do conforto. A gente elencou esses problemas. Aí eu sei que não está nos problemas técnico-construtivos, pode estar até na modulação da estrutura, porque facilita o fluxo em funcionamento. Pode ser um item. Mas
Se você faz uma modulação maior ou menor, isso não ferra, não deixa de acontecer o fluxo e o funcionamento. Ele pode acontecer bem numa modulação menor, entre pilares, ou numa modulação maior. Então, a questão técnica construtiva, os materiais. Se for os da última moda e da tendência, o fluxo vai acontecer melhor? Não, não vai. Né? E daí, todas essas questões, assim, se você utilizar tijolo de barro ou bloco de concreto, vai mudar o funcionamento, o fluxo? Não. Vai atingir um pouco na questão de conforto? Vai. Mas é imperante, assim, para o fluxo e o funcionamento, que é o seu discurso desde o início aí? Não. Por isso que eu sei que suas decisões de projeto, que você precisa tomar no início aí, né, estão naquela categoria das decisões de ocupação. E é por ali que você vai começar o projeto. É por ali que você começa a resolvê-lo. Então, hoje a gente ficou claro assim, ó. Primeiro, todos os problemas. Demonstramos todos os problemas, você falou de vários aí. Depois a gente viu que tem uma restrição acima dos problemas, que é a questão numérica. Sem ela, você não faz nada. Né? Tem que chegar no número de unidades, tá certo. Depois disso, da restrição, a gente elencou os principais problemas, que para você fica nítido que são relativos ao usuário, para que o usuário tenha a melhor experiência e vivência naquele espaço. E para isso, que ele tenha essa melhor experiência e vivência, tem a questão dos fluxos, do funcionamento e do conforto para ele. Beleza. E daí, você ficava meio confuso nisso da permeabilidade, mas o foco não está na permeabilidade, está no usuário. No usuário ter uma boa experiência e vivência ali. A permeabilidade é uma das coisas que ajudaria ele a ter essa experiência. Essa apropriação como espaço público, né? Essa noção do público, sempre público e privado. Beleza, mas teu foco é o usuário, a experiência dele ser boa naquele espaço. E para isso acontecer, você elencou coisas, né? De fluxo, de funcionamento, beleza. Daí nas suas diretrizes substitua por coisas que eu não posso esquecer para que esse projeto dê certo. Eu não posso esquecer da orientação do sol e dos ventos, né? Conforto. Eu não posso esquecer da setorização horizontal e vertical, onde os setores estão, né? Quantos pavimentos são, etc. Eu não posso esquecer essas questões. Os acessos, eles influenciam sim aqui. Porque a torre vai ter um acesso, o comercial tem outro acesso. Como é? Eu não posso esquecer dos acessos. Porque isso tudo interfere em fluxo e funcionamento. Beleza, são suas diretrizes. Depois, suas decisões de projeto, elas, né, vão traçar depois o que são suas ideias dominantes. Aí você vai pegar os itens lá das decisões de projeto de ocupação e vai começar a fazer seus esboços iniciais. Onde estão os setores, como está orientado o edifício em relação ao sol e os ventos, onde estão os acessos, quantos pavimentos são, por onde eu entro, por onde eu faço. Tudo isso em estudos volumétricos. Você pode fazer no sketch bloquinhos com uma altura de 3 metros para uma simulação, entendeu? Vários bloquinhos. Tem uma sala, que é aquele padrão. Mas não quer dizer que a sala vai ser aquele tamanho exatamente. É só para você conseguir tomar essas decisões de projeto no que tange a ocupação. Aí você toma uma decisão, olha para aquele esqueminha no sketch e fala assim, atende ou não atende? Análise, síntese e avaliação. Nesse momento você faz a avaliação. Atende? Não atende. E vai melhorando essas decisões até você chegar num macro, assim, você fala, bom, nessas decisões aqui, quando você sabe que tá bom? Quando você olha para esses problemas, para a restrição e para os problemas, restrição, viabilidade numérica. Cheguei no número que precisava? Cheguei. Ok. Segundo item, garantir fluxo, funcionamento e conforto? Sim. Então, beleza. Dali você consegue, já parte para fazer planta depois. Que até então você estava resolvendo essas ideias dominantes. E suas ideias dominantes estão dentro das decisões de projeto de implantação. Beleza? Né? Ou de ocupação. Fica claro? E daí, nota que são só ideias dominantes. Tem algumas decisões de projeto, e depois de decidi-las, de decidir aqueles itens, esses itens são suas ideias dominantes, concretizadas já num 3Dzinho aí. Quando eu falo 3D, não é para render, é tipo bloquinho cego, cubinhos empilhados aí, conformando um edifício. Só que parece um negócio displicente, só que você vai fazer em escala, né? Com tamanho real, no terreno real, considerando a insolação. Aí no sketch você consegue avaliar a insolação, coloca lá a geolocalização correta,
puxa o sol lá, vê no inverno, no verão, tá pegando sol, não tá? Daí você fala assim, ó, atendi o conforto. Cada setor você põe de uma cor, daí você fala assim, ó, atendi a setorização, atendi o fluxo. Beleza, agora eu tenho as ideias dominantes do partido aí, né, ou do seu projeto. E dali em diante você segue. Aí que você já sabe o número de pavimentos, a localização das salas, todas essas coisas. Aí começa a virar planta, entendeu? Aí começa o desenho técnico, aí começa a fase de representação. Até então é a fase de concepção, são desenhos de concepção. Ficou claro isso aí, Samuel? Sim, ficou bem claro, professor. Deu para ver que eu estava pensando que algumas coisas não estavam encaixando, eu pensei, alguma coisa está errada aí. E realmente ficou bem claro agora que onde está cada erro, né? Então, acho que ajudou muito mesmo, prof. Já vai dar um baita norte aí. Mas sua intenção de projeto ela tá correta e bem declarada, entende? Quando você colocou lá no sexto item a questão do lucro, eu entendo que o usuário é mais importante para você quanto arquiteto. Mas a gente viu que existe uma restrição de número de unidades, que até o seu professor deve ter colocado lá no seu programa de necessidades qual é o número mínimo de unidades, né? Tanto de salas quanto de escritórios. Então, essa restrição, depois os problemas que você elencou, e nota, eu estou trabalhando aqui naquilo que você elencou. Se fosse outra pessoa, talvez teria elencado de outra maneira, e é por isso que a arquitetura é única, porque é o modo com que cada arquiteto lê esses problemas todos e transforma eles em soluções para esse problema em específico. Cada um tem uma consciência diferente e vai transformar o espaço de maneira diferente também. Beleza? Mas eu acho que foi bem proveitoso aí e deu para manter todas as suas intenções. Percebe? Que as intenções do seu projeto foram mantidas todas. Só clareou o que você precisa fazer. Tava meio desordenado, assim, tava meio bagunçado. Mas a intenção inicial, assim, tá correta. Beleza? Beleza. Agora é partir para isso. Assiste as aulas das decisões de projeto, né? E daí vê as decisões em relação à ocupação, tá? Nessa quinta-feira, eu vou fazer uma aula a respeito de decisões de ocupação para a simulação da casa que a gente está fazendo no curso. E daí a gente vai ver várias decisões de ocupação. Na aula anterior foram decisões em relação à plástica, porque era um ambiente que semanticamente necessitava da plástica para se expressar, para se exprimir, né? Que é o ambiente sagrado. Agora a gente vai fazer isso numa casa, e a gente vai ver como essas decisões de ocupação vão ser tomadas e gerar, né, essas ideias dominantes do projeto. Beleza? Então, beleza. Ajudou muito, porque quando eu estava com aquele primeiro problema ali do uso misto, é que é alguma coisa que nem eu tinha comentado já numa pós-aula que a gente teve, e eu percebi que estava acontecendo isso comigo, de confundir o problema principal com o problema mais difícil de resolver, né? Tipo, para mim, estava muito complexo resolver o tema, que seria o uso misto, né? E daí eu fiquei pensando, mas será mesmo que é o principal problema? Daí fiquei com várias questões assim, e daí deixei lá, né? Já tinha definido um monte de coisa, diretriz, e daí não adiantava voltar atrás, né? Agora. Sim. Mas tudo bem, assim, deu para ver, ficou bem claro agora o que é o tema, onde ele se encaixa, né? Dentro dessa hierarquização. E ajudou muito, nossa, abriu bem, assim. Né? Beleza. É que você estava confundindo a resolução, tipo, da essência do tema com a questão do funcionamento misto. Tá confundindo tema com funcionamento, porque uma coisa é o funcionamento, que é um dos problemas que você tem que resolver mesmo, dos principais ali. Beleza? Mas é isso aí, Samuel. Eu acho que ficou bem claro aí. Dá para você já... Agora você já sabe a hierarquia dos seus problemas, sabe as diretrizes, sabe a categoria de problemas ou de decisões de projeto que você precisa tomar, né, em relação à ocupação. Agora só falta você tomar essas decisões, que vão conformar suas ideias dominantes. Beleza? Beleza. Mas tá bem claro aí seu conceito, tudo vinculado com o usuário, para o usuário, né? E é isso, esse é o seu objetivo. É a melhor experiência do usuário no espaço. E para isso você vai fazer o quê? Ter um correto funcionamento, uma correta setorização, uma correta orientação em relação ao conforto. Beleza. Tranquilo. Olha como fica mais limpo, né?
mais nítido, assim. Beleza. Eu acho que deu para extrair bem, assim, seus objetivos. Samuel, muito obrigado aí pelo tema de hoje, né? Satisfação poder conversar com vocês aqui. E eu dou por encerrado, então, assim, o nosso terceiro episódio dessa consultoria. E se você quiser participar, tá assistindo gravado, quiser participar, né? Deixa seu nome lá no grupo do Telegram, o seu tema, e a gente agenda, assim, uma consultoria para você. Muito obrigado à presença de todos que estão participando aqui ao vivo. Até a próxima semana. Até mais. Tchau.